falar um pouco nesta noite sobre o que está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. E para iniciar a nossa fala nessa noite, eu quero ler o verso de número 7. Segundo Samuel, capítulo de número 9, e o verso de número 7, que diz-nos assim a palavra de Deus. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre graça, restituição e honra. Graça, restituição e honra. Eu vou pedir os queridos irmãos que vocês tenham um pouco de paciência, ok? Para entender a palavra de Deus nesta noite, onde nós vamos falar sobre graça, restituição e honra. Para falarmos sobre graça, restituição e honra, eu escolhi ler esse texto que narra um pouco da história do neto de Saul, filho de Jonatas, chamado e conhecido na Bíblia por Mefibosete. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe que quando esse menino nasceu, o nome que o seu pai Jonatas lhe deu não foi Mefibosete. Na verdade, ele se tornou, após as consequências contrárias na sua vida, que nós vamos brevemente narrar para vocês nessa noite, ele se tornou denominado e conhecido como Mefibosete. Por quê? Porque Mefibosete significa nascido para a destruição. Porém, quando ele nasceu, segundo o que está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 8 e versículo de número 34, o nome que o seu pai lhe deu foi Meribe-Baal, muito diferente de Mefibosete. Enquanto Mefibosete é nascido para a destruição, Meribe-Baal significa aquele que peleja contra Baal, aquele que é contra as doutrinas de Baal, aquele que se opõe a Baal. Este é o nome real deste moço, que nesse texto é denominado por Mefibosete. Mas por que Meribe-Baal se tornou Mefibosete? Quando nós lemos o texto sagrado, inclusive nesse capítulo 9 do segundo livro de Samuel, nós aprendemos que até os 5 anos de idade, esse menino, ele viveu uma vida tranquila, como é e deve ser, naturalmente, a vida de um príncipe. Ele, possivelmente até os 5 anos de idade, teve tudo do bom e do melhor, porque ele é o neto do rei Saul. Mas aos 5 anos de idade, a vida de Mefibosete foi mudada totalmente. Tudo parecia muito bem, tudo parecia normal, e a transformação na vida de Mefibosete com certeza parece o que acontece na vida de muitas pessoas
que estão bem, em paz, tranquilos, e de repente algo acontece e muda tudo. É como dizem por aí, muda a vida ao avesso. Às vezes o desemprego repentino, às vezes uma enfermidade incurável que aparece, o diagnóstico repentino, às vezes o luto inesperado, um acidente que deixa a pessoa sem condição de trabalhar, por exemplo, que foi o que aconteceu com Mefibosete. Tudo ia muito bem, quando em um momento de perseguição de sua família, está escrito na Bíblia que a sua ama, tentando salvá-lo, fugindo com o menino no colo, caiu, ela tropeçou, caiu, e Mefibosete quebrou as duas pernas. E pelo que fica entendido no texto sagrado, estamos falando de um tempo que a ortopedia não era semelhante à que nós temos hoje, onde a pessoa pode ser operada, colocada pinos, enfim. É dito no texto sagrado que ele ficou aleijado de ambos os pés. Agora, Mefibosete não tinha mais a sua família, e ele era um homem aleijado de ambos os pés, e não tendo nenhum recurso e não tendo como sobreviver, ele foi levado para um lugar inóspito, um lugar indesejado, que como príncipe, possivelmente, ninguém nunca imaginou que ele poderia viver em um lugar como aquele, chamado Lodebar. Ora, se Mefibosete significa nascido para a destruição, Lodebar significa terra árida. Existem outras definições que dizem que Lodebar significa lugar de esquecimento. E na língua portuguesa, Lodebar significa lugar sem pastor. É exatamente nesse lugar de esquecimento, no lugar de terra árida, terra sem pastor, é exatamente aí onde foi parar esse menino com apenas 5 anos de idade. Quando nós lemos o texto sagrado do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, Mefibosete já é um homem adulto. Inclusive, nesse momento, ele já é pai. Não é mais uma criança. O que eu quero dizer para os irmãos e irmãs é que já se passaram vários anos e Mefibosete continua ali como alguém que é nascido para o sofrimento e como alguém que é deixado na terra sem pastor, na terra do esquecimento. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu aprendo que aqueles que têm o rei como amigo, ele pode até passar por dificuldade. E esse rei aqui eu quero usar uma figura, não é? Sendo Deus o rei dos reis e sendo ele o nosso principal amigo. A família de Mefibosete, quando falo família, claro, particularmente estou falando de Jonatas, era amigo do rei Davi. E quando eles, Jonatas e Davi, eram jovens, eles fizeram uma aliança e assumiram um compromisso que aquele que vivesse mais deveria cuidar dos descendentes e da família do outro. Jonatas já tinha morrido, ele não tinha outros descendentes, somente Mefibosete. Agora, o rei Davi finalmente conseguiu chegar no trono, não é? Ele estava no lugar que Deus disse que lhe colocaria. E quando Davi está organizando as coisas, colocando as coisas no seu devido lugar, não tenho dúvida disso, que o Espírito Santo lhe fez lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele então buscou saber dos seus servos se tinha restado alguém da família de Jonatas
porque caso alguém da família de Jonatas estivesse vivo, disse Davi que ele queria usar de beneficência, isso aqui é graça, para com esta pessoa, para restituir, olha a restituição, tudo que fosse da família de Jonatas. E a Bíblia Sagrada vai nos orientar que um certo servo, que também tinha sido servo do rei Saul e que conhecia a história de Mefibosete, anunciou dizendo que sim, que tinha restado apenas uma pessoa, por nome agora denominado Mefibosete, filho de Jonatas, e que morava em Lodebar. Lembra que eu falei que feliz é quem tem o rei como amigo? Quem tem o rei como amigo, eu estava dizendo, não está livre de passar por dificuldades. Não significa que ele não terá apertos na vida, mas significa dizer que haverá um momento que o rei se lembrará dele e usará para com ele de graça, restituição e de honra. Amém. Eu já posso adiantar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que talvez na vida, nas circunstâncias da vida, você esteja se simpatizando com esta palavra, e aí no seu lar, onde quer que você esteja dizendo, eu estou me simpatizando com essa palavra, é assim que eu me sinto na vida. Talvez rodeado de amigos, mas você se sente só, como se morasse em Lodebar. Talvez as pessoas, elas ainda ligam, ainda mandam uma mensagem para você, mas no seu íntimo você se sente como alguém que nasceu para a destruição. Porque nos seus pensamentos você chega a dizer, eu nunca consigo dar certo. Tudo que eu faço não vai adiante. Eu nunca consigo prosperar. Talvez eu esteja falando também com pessoas que vivem debaixo da sombra de uma palavra negativa ministrada contra você. Alguém, em um momento de infelicidade, de raiva, de inveja, de ciúmes, num momento de infelicidade, declarou para você uma mensagem negativa, do tipo que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai ter paz, que a sua família nunca será uma bênção. E infelizmente, como uma pedra lançada com força, você se permitiu ser alcançado por esse dardo, por essa mensagem tão negativa. E quando vem as frustrações, e quando vem as coisas negativas na sua vida, você se lembra daquela palavra, você se lembra daquele dardo maligno e infelizmente você não consegue prosperar, você não consegue produzir, você não consegue ter paz, você gostaria de crescer um pouco mais, mas você não consegue. Mas eu quero te dizer nesta noite, e não digo de mim mesmo, eu digo debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Talvez você não saiba, talvez você não parou ainda para ter esse entendimento, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, existe um rei. Esse rei, ele é o Todo-Poderoso, ele não pode ser detido por nada, ele não pode ser detido por ninguém. E esse rei, por incrível que pareça, gosta muito de você. Amém. Glória a Deus. E esta palavra não é uma palavra motivacional apenas por ser motivacional. Não, é uma palavra declarada em espírito. Eu estou dizendo para você como ministro do Evangelho, da palavra de Deus. Não importa como você tem vivido até agora. Eu quero te dizer em nome de Jesus, pela palavra de Deus, pelo que eu creio, pelo fato do Espírito ministrar essa palavra ao meu coração nesta noite, que o rei tem conhecimento das tuas causas, o rei tem
conhecimento das tuas necessidades. E tome posse agora do que eu vou te dizer em nome de Jesus. Ele já está providenciando uma forma de te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Já está providenciando uma forma de te dar vitória. Imagine, queridos irmãos, imagine o estado espiritual, mas principalmente emocional de Mefibosete. Um moço que não pôde servir o seu exército porque não pôde ser alistado por suas condições. Uma pessoa que não tinha mais nenhum parente no mundo, vivia de favor na casa de um cidadão chamado Maquir, em Lodebar, sem expectativa de sair daquele lugar para nenhum lugar da terra, sem expectativa de nunca ser ninguém na vida. Certamente posso lhes garantir que Mefibosete era um homem cuja autoestima estava lá embaixo. Mas preste atenção no que Deus falou ao meu coração a esse respeito. Enquanto Mefibosete está, entre aspas, curtindo o seu sofrimento, sem nenhuma expectativa de mudança, diferente de você, porque eu acredito que você tem expectativa de mudança, mas para você também que não tem, sem nenhuma expectativa de mudança, ele não sabia, mas enquanto ele está lá em Lodebar, na terra do esquecimento, enquanto todas as vezes que alguém se dirigia a ele, lhe denominava de Mefibosete, nascido para o sofrimento, enquanto ele está lá envolvido nesse sistema de sofrimento, de dor e de desesperança, lá em Jerusalém, ele está em Lodebar, que representa o lugar do sofrimento, está atendendo pelo denominador de Mefibosete, nascido para o sofrimento, mas lá em Jerusalém, onde o rei mora, estavam falando dele. Aleluia, glória a Deus. Você entende essa palavra? Glória a Deus. O rei em Jerusalém se preocupou de falar dele. Acreditem, senhoras e senhores, que o rei em Jerusalém estava combinando uma forma de dar vitória a Mefibosete. O rei está dizendo assim: tem alguém da casa de Jonatas para eu usar de beneficência, por amor a Jonatas, a esse descendente, para que eu possa restituir as terras que pertencem ao seu papai Jonatas? Eu quero crer que você está me entendendo. Mefibosete está lá curtindo o sofrimento, a dor, a amargura, a sua autoestima lá embaixo, e em Jerusalém o rei poderoso dizendo: eu vou resgatá-lo. Em Jerusalém o rei poderoso dizendo: eu vou trazê-lo, vou tirar de Lodebar. Em Jerusalém o rei poderoso dizendo: vou devolver para ele tudo que a família dele perdeu. Em Jerusalém o rei poderoso dizendo: eu vou voltar ou devolver para ele a sua autoestima, o seu nome perdido, não é? O seu nome perdido, porque o rei poderoso, como a própria palavra sugere, não pode ser impedido de fazer aquilo que ele quer fazer a favor daquele que ele ama. Aleluia. Mesmo que você se sinta como Mefibosete em Lodebar, talvez você não tenha chegado a tanto, mas mesmo para aqueles que chegou a esse nível, eu quero te dizer em nome de Jesus: não perca a sua esperança, porque o rei conhece você. Talvez o presidente da associação não saiba onde você mora. Talvez o seu pastor não saiba onde você mora. Talvez os governantes do seu município não sabem onde você mora. Mas o rei conhece alguém que sabe onde você mora. Aleluia. O Espírito Santo sabe onde você mora. Ele conhece você. Por incrível que pareça, é ele que está te sustentando todo esse tempo. Por incrível que pareça, é ele que tem te ajudado em todo esse tempo. Talvez você tenha dito no tempo das tuas aflições: por que até agora eu ainda não morri? E o Espírito Santo está te dizendo:
através desse pequeno pregador nesta noite. Sou eu, Senhor, vosso Deus, que tenho te sustentado, que tenho te guardado, porque tenho reservado para ti um tempo de graça, restituição e de honra. Deus tem reservado para ti um tempo de graça, restituição e de honra. Você não vai ficar para sempre vivendo da vergonha de Lodebar. Agora, eu quero convidar você para redobrar a sua atenção. É muito importante o que eu vou dizer agora e você precisa estar muito atento para entender o que eu vou falar. Vamos analisar de forma bem natural, que é do jeito que eu gosto de pregar, vamos analisar de forma bem natural a dinâmica que Deus vai usar através de Davi, o rei, para dar vitória a Mefibosete, que é o agente necessitado. Quando chegou o dia da vitória de Mefibosete. Aleluia. Que coisa maravilhosa é quando chega o dia da vitória. Glória a Deus. E meus amados irmãos, por incrível que pareça, e vou dizer isso para você com muita certeza pela experiência que tenho vivido e que tenho conhecimento da palavra de Deus. Na maioria absoluta das vezes, Deus não avisa o dia que Ele vai nos dar vitória. Deus, Ele tem um hábito sagrado e santo, pela sua misericórdia, de nos motivar para fortalecer a nossa fé, de tempo em tempo dizer-nos, vou te dar vitória. Aguente mais um pouco. Fique firme. Deus sempre faz isso conosco. Vocês sabem muito bem. Através da palavra, de um cântico, através da profecia, através de uma revelação, através de uma visão, Deus sempre está motivando e fortalecendo a nossa fé para a gente não cair, para a gente não desistir. Deus sempre está dizendo, vou te dar vitória, segure mais um pouco, aguente mais um tempo. Mas raramente Deus marca o dia e a hora. Na maioria das vezes, a vitória do servo de Deus, ela chega de surpresa. Na maioria das vezes, Deus chega de surpresa. E quem sabe, não foi hoje, 12 de abril de 2020, o dia da surpresa de Deus na sua vida. Aleluia. O dia de Deus fazer surpresa e realizar o milagre a favor da sua família. O milagre que você tanto tem necessidade. Pastor, melhora a informação sobre o que o senhor está falando aí, sobre o dia do milagre. Primeiro eu quero te dizer, seja capaz de celebrar a Deus pelo dia que Ele reservou para te dar o milagre que você necessita. Olha o que vai acontecer aqui. O dia que Deus vai fazer o milagre a favor de Mefibosete, até então, foi um dia como qualquer outro dia. Imagina os senhores que naquele dia da vitória, o dia não amanheceu diferente, amanheceu igual. Naquele dia da vitória, Mefibosete certamente cumpriu com todos os seus afazeres e seus costumes, como qualquer outro dia da semana. Como você quiser projetar aí na sua mente os costumes matinais, de higiene, talvez de alimentação. Ele se levantou naquele dia de manhã, como se levantava e fez naquele dia de manhã o que fazia em todos os outros dias em Lodebar. Ele ainda não sabia, mas estava vindo de Jerusalém para Lodebar uma carruagem real. Aleluia. Ele ainda não sabia, mas Deus, através da comitiva de Davi, já estava a caminho de Lodebar para resgatar o necessitado e para dar vitória ao necessitado. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Você ainda não sabe, mas Deus já está vindo ao teu favor para te ajudar na sua necessidade. Imagina os senhores, quando a carruagem do rei entrou em Lodebar. A Bíblia não diz, mas eu quero acreditar, pelo lugar que Lodebar é representado e apresentado na Bíblia, muito provavelmente a carruagem real nunca tinha entrado em Lodebar. O que eu estou querendo dizer com essa palavra?
Eu estou querendo dizer que quando Deus quer nos dar vitória, Deus é capaz de fazer coisas que Ele nunca fez antes ainda. Glória. E quem é que pode impedir se Ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas? Imagine a admiração de todos quando a carruagem real entrou em Lodebar. E eu que tenho uma mente um pouco fértil, é coisa de pregador. Eu imagino logo assim, a carruagem entrando em Lodebar e a meninada, porque a menina é quem primeiro dá notícia. A meninada correndo atrás e dizendo, olha a carruagem, gritando os coleguinhas, e todo mundo chegando e todo mundo aproximando. Quando alguém quis saber onde morava um tal de Mefibosete. Glória a Deus. Aleluia. Era o mais humilde, talvez o mais indesejado, talvez até rejeitado. Mas naquele dia, os emissários do rei não queriam os mais importantes da cidade, humanamente falando. Eles queriam saber onde estava Mefibosete. Levaram a caravana do rei à presença de Mefibosete. Resgataram Mefibosete da casa de Marqui. Tiraram Mefibosete de Lodebar. Mefibosete estava tão cansado, Mefibosete estava tão envolvido pelo sofrimento. Me permita a expressão, o sofrimento tinha encarnado Mefibosete de tal forma que talvez Mefibosete acreditou que Davi mandou buscá-lo para matar. Diz, eu sou o único que restou da família de Saul, ele deve estar querendo me matar, porque na hora do sofrimento a gente nunca imagina que Deus vai fazer tanto por nós, porque nós não merecemos o tão grande favor de Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer que é necessário a gente acreditar que Deus é capaz de fazer coisas grandes por nós, mesmo nós ainda não sendo merecedores. É por isso que é graça. Glória a Deus. É por isso que o tema da palavra é graça, restituição e honra. Porque não é por merecimento. É graça. E o que eu estou querendo dizer é que uma vez que a mão forte de Deus visita Lodebar, ela só visita para resgatar Mefibosete uma vez. Porque Mefibosete, depois que é tirado pela mão de Deus de Lodebar, nunca mais terá que viver em Lodebar. Louvado seja Deus, Senhor. Ele terá a certeza de que sua casa agora será Jerusalém. Mas eu estava dizendo, estou aproximando do final, que o sofrimento encarnou tanto em Mefibosete, que quando ele chegou na presença do rei, ele se curvou humildemente, não apenas como exercício de honra ao rei, mas com temor de sua própria vida. Mas o rei, diz a Bíblia, que ordenou que ele se posicionasse. No versículo de número 6 diz que ele caiu com o rosto em terra, se inclinou diante do rei e diz, eis aqui está o teu servo. E o rei, vendo que ele estava muito temeroso, o rei não o tratou como alguém inferior. Mas está dito no versículo de número 7, que o rei tratou logo de dizer-lhe para não temer. Não temas. Não temas. Não fique tão tímido. Se levante. Se posicione. É o mesmo que dizer, eu não te chamei para a morte, eu te chamei para a vida. Aleluia. Eu não te chamei para a destruição, eu te chamei para a restituição. Aleluia. Eu não te chamei para a vergonha, eu te chamei para a honra. Aleluia. Não temas. E aí ele começa dizendo assim, porque certamente usarei contigo de beneficência. Aí a gente canta aquele hino da harpa. Ó, porque Jesus me ama. 169. É uma interrogação, inclusive. Ó, por que Jesus me ama? E o autor continua dizendo, eu não posso explicar. Isso é graça.
Isso é graça. E graça é favor imerecido. Não é porque merecemos, é porque a graça do Senhor nos alcançou para nos colocar de pé e para nos dar vitória para a glória de Deus Pai. Levante a sua cabeça. Não se permita mais viver debaixo desse jugo de sofrimento. Não aceite mais que aquele dardo que veio por uma palavra maldita lançada contra ti, pelo diabo, que usou talvez alguém que você ama, continue atingindo e ferindo o teu coração. Que a mão forte e poderosa de Deus alcance agora esse dardo, que você se permita isso e jogue ele fora, longe, distante, porque nesta noite a graça de Deus te encontra, a graça de Deus te abraça e Ele te abençoa com toda sorte de bênção. Não é pelos nossos merecimentos, é por graça, misericórdia de Deus. Não temas, está dizendo Davi. Levante a tua cabeça, está dizendo Davi, porque eu usarei de beneficência. Eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou te restaurar. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, primeiro, aqui nós temos graça, favor imerecido. E Mefibosete está sendo alcançado exatamente pela graça. Mas aqui também tem restituição. Mefibosete não nasceu do jeito que ele estava. Sofrido, jogado e entregue aos braços do sofrimento. Davi está dizendo, olha, as terras que pertenciam ao seu pai, e olha, é muita terra, são todas suas. E eu vou devolver para você. Glória a Deus. Ele está dizendo, mas eu sou um homem válido, eu não posso trabalhar. Davi diz, não. Ziba tem mais de 20 filhos, eles vão trabalhar para você, e outros servos vão trabalhar para você. Você não vai precisar ir para o campo. Você vai ficar comigo, na casa do rei, sentado à mesa do rei e comendo pão com o rei. Glória a Deus. Enquanto eu trabalho para você. Isso aqui é restituição. Eu quero falar principalmente a esse irmão, a essa irmã que perdeu. Perdeu. Você sabe exatamente onde se aplica esta palavra, porque cada um vai pegar de acordo com a sua necessidade. O que foi que você perdeu? Você perdeu a sua alegria? Perdeu a sua paz? A sua saúde? Perdeu a sua comunhão? Você perdeu bens materiais também? E sim, o Senhor pode restituir bens materiais também. O que foi que você perdeu? Perdeu o seu casamento? Perdeu a sua família? Você perdeu um dom espiritual do qual era usado por Deus porque se deixou ser levado pelo pecado e pelo inimigo de nossas almas? O rei está te convidando para voltar para Jerusalém hoje. Aleluia. E se você desprezar Lodebar, não se acostume com Lodebar. Diga sempre, eu não me acostumarei com Lodebar. Porque minha casa não é Lodebar, minha casa é Jerusalém. Eu sou de Jerusalém e no final de tudo eu vou morar em Jerusalém. E se você voltar para o Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré, com interesse, em espírito e verdade, Ele vai te alcançar com graça, Ele vai te receber com graça, por isso não vai lançar no seu rosto os seus pecados, e Ele ainda vai restituir tudo aquilo que você perdeu. É o que nós entendemos quando lemos a santa e poderosa palavra de Deus. Agora, além da restituição, entra também a honra. O rei diz de contínuo, não é uma visita. Não é uma visita, porque eu vejo muitos necessitados sendo levados por algumas pessoas para um momento. Como o programa de televisão, Dia de Princesa, mas depois de 5 dias não é mais princesa.
o cabelo murcha de novo, a pele suja de novo, a unha cresce de novo. O Senhor não está convidando para uma visita. O Senhor está convidando para morar em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. O rei disse, de contínuo, não será uma visita, você vai ficar para sempre na casa do rei e comendo pão à mesa com o rei. Louvado seja o nome de Jesus. De contínuo comerá pão à mesa do rei. Isso é honra. Isso é honra. Porque se alguém pudesse ver, se fosse nos dias de hoje, hein? Mefibosete agora tirando uma selfie, postando nas suas redes sociais, alguém de longe comentando, curtindo e dizendo quem era Mefibosete. Eu o conheci, jogado, esquecido, entregue ao sofrimento na terra de esquecimento, mas agora está honrado, morando em Jerusalém e comendo pão continuamente à mesa do rei. Isso é honra. Glória a Deus. Isso é honra. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso contigo. Nós temos aqui dois sentidos aplicatórios. O sentido humano, não é? Onde Deus nos resgata das nossas condições humanas, psicológicas, de sofrimento, de dor. E nós temos também aqui o sentido aplicatório, o sentido escatológico. Você pode simbolizar esse mundo todo como Lodebar. Mas nunca esquecendo que nós somos príncipes e princesas, como diz o hino das crianças. Um dia o rei nos mandará buscar. Aleluia. É importante nunca esquecer. Eu estou em Lodebar, mas eu sou de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou em Lodebar, mas eu vou passar a eternidade em Jerusalém. Aleluia. Na casa do rei. Comendo na ceia do rei. Porque eu moro hoje em Lodebar, mas eu sou de Jerusalém. Aleluia. Aceite isso. Não seja como o Mefibosete, que estava tão impregnado pelo sofrimento, que ele diz assim, quem sou eu? Quem sou eu para o rei olhar para mim? Um cão morto. Eu sou como um cão morto. No primeiro momento, Mefibosete não conseguiu entender a graça de Deus. É importante entender a nossa pequenez, humanamente falando, a nossa insignificância, mas é importante também entender a importância da graça. Mefibosete está dizendo, eu não sou nada. Colocaram isso na cabeça dele. Ao longo dos anos de sofrimento, ao longo dos anos de amargura, ele concebeu isso na sua mente. Eu não sou nada, eu não valho nada. Eu sou como um cão morto, desprezado e sem valor. Mas não, você tem muito valor. Amém. Porque tem um rei que te ama e tem uma cadeira especial em Jerusalém, na casa do rei, que espera por você. Se você for fiel ao Senhor, nosso Deus, até o final. Então guarde essa palavra no seu coração. Não importa como estejamos hoje, mas o que Deus tem reservado para nós é graça, restituição e honra. E é isso que Deus vai fazer para contigo, irmão e família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.